Olá, muito boa noite. Nesta noite de quinta-feira, o programa Chave do Negócio já está no ar, onde você nos assiste aqui pela TV Destaque, canal 15 da NET, também pelas redes sociais, no Facebook, por exemplo, facebook.com/tv.destaque. E eu quero convidar você, telespectador, a conhecer o que vai ser notícia no programa desta quinta-feira. Sustentabilidade. Que bicho é esse? Sustentabilidade empresarial é um conjunto de ações que uma empresa toma visando o respeito ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da sociedade. Será que é só isso? Capital humano. Estamos falando do quê? Do conjunto de capacidades, conhecimentos, competências e atributos de pessoas. As empresas estão enfrentando sérias dificuldades de encontrar um bom capital humano. Recrutadores precisam se virar para atrair e depois reter bons profissionais. De dentro para fora. Você sabe o que é intraempreendedorismo? É um novo conceito dentro de grandes corporações que permitem aos colaboradores a liberdade de criar e ousar. E o meu convidado hoje do programa Chave do Negócio é o Renan Rangel. Ele é consultor de negócios e empreendedor social. Eu vou chamar um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Choupana, choperia e churrascaria. O que era bom, ficou melhor. Agora com novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem. Com novas instalações para que você e sua família possam desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública 345. Telefone 2440-3430, 2440-3430, com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria. Muito bem, estamos de volta e hoje, para você que ligou a TV agora, o meu convidado do programa Chave do Negócio é o consultor empresarial e também empreendedor social, Renan Rangel. Renan, seja muito bem-vindo ao programa Chave do Negócio. Muito obrigado, Reinaldo. Obrigado aos telespectadores. Vai ser um excelente diálogo que vamos ter hoje. Muito bem. Renan, eu quero começar com você falando sobre sustentabilidade, que é uma área que você desempenha muito bem no seu, como consultor de negócios, né? Inclusive, você recentemente teve nos Estados Unidos, né, num evento da ONU, né, em que você participou para falar sobre uma coisa ligada à sustentabilidade mundial, né? Também. Conta um pouco mais como é que foi, o que foi essa reunião, né? Foi um fórum político de alto nível que desde... Aliás, você trouxe algumas... sim, para que os telespectadores possam também ver. A gente pode chamar isso de uma lembrança do fórum? Uma das grandiosas lembranças. O fórum ele foi uma reunião tanto de sociedade civil, empresarial, segundo setor também, e também governo, para tratar de questões como erradicação da pobreza, fome, saúde, bem-estar, igualdade de gênero, a parte de indústria, inovação, água e parcerias. Qual era o tema principal de lá? Integração. E não só tratar das questões globais, mas trazer o global para o local. Técnicas de como regionalizar todos esses temas, medidas de financiamento e todos os outros atores que estavam lá estavam imbuídos desse ideal de tornar essas questões reais também no regional e não só ficar na camada global de discussão. Agora, o termo sustentabilidade, apesar de ser, ele é muito jovem ainda, né? Ele tem cerca de 10, 12, 15 anos no máximo. Essa palavra ela vem sendo latente nos nossos ouvidos. Mas, trazendo isso para uma realidade
tirando da realidade macro, trazendo para uma realidade mais regional, como o nosso programa é um programa que trata diretamente de assuntos de negócios, empresas, o que a sustentabilidade, né? O que a responsabilidade social vem trazer de positivo para o mundo empresarial? Ela é primordial, Reinaldo, particularmente para garantir solidez para o negócio. Tá? Hoje no Brasil ainda está um pouco pífio o trabalho em termos de responsabilidade social, empresarial e sustentabilidade, que em conjunto nos levam para o caminho do desenvolvimento sustentável, porque muitos empresários acham que é caro. Mas a grande virada no momento, inclusive, é consciencial. E demonstrar, um dos meus trabalhos é que não é caro. Muitas soluções podem se tornar práticas do dia a dia. Mas o que o empresário acha caro? Ele acha caro... O empresário tem a visão das grandes corporações, com seus grandes relatórios e suas grandes medidas de sustentabilidade. Sim. E sim, é notório isso. E, portanto, não enxergam na realidade deles, local, como eles podem atuar não só interiormente dentro da organização, para fins de cuidar melhor dos seus funcionários e da operação em si da empresa, mas também do entorno onde eles estão inseridos. E é uma questão de demonstrar essa possibilidade para cada empresário. Eu queria que você falasse um pouco dos stakeholders, né? Sim. Você citou agora o cuidar dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Sim. É um dos stakeholders, né? Pagar imposto também é um stakeholder, né? Sim, o governo não deixa de ser outro, exatamente. Né? Então, fala um pouco dessas estacas de sustentação, né, que mantém o negócio de um empresário. Sim. Bom, o empresário tem que realmente tomar cuidado com tudo o que o cerca. Eu acho que cada vez mais, quando eu digo essa ampliação consciencial, tem a ver com isso. De preparar o empresário para ter um olhar em conjunto disso tudo. Tanto é que um dos grandes diálogos que são travados hoje é como trazer a ideia de cadeia de valor e deixá-la mais presente na visão, inclusive, do microempresário até o pequeno empresário particularmente, que hoje é quem dá sustentação para o país, digamos a verdade. É o que gera mais emprego, por aí vai. Então, a ideia de cadeia de valor traz isso, de você enxergar essas partes interessadas, ação e reação entre elas, com total clareza. Algo que, por exemplo, no Japão, já desde o pós-guerra, é muito bem trabalhado. E hoje nós temos uma visão hoje do Oriente, inclusive, que nos apresenta o quão é produtivo isso. Isso faz parte, inclusive, de uma base educacional forte, o qual ainda precisamos trabalhar, e que afeta diretamente como o empresário atua depois no meio empresarial. Sim, claro, porque você tem também, por exemplo, a questão você cuidar dos seus fornecedores, cuidar dos seus clientes, é uma forma de você manter, aliás, garantir a perenidade da sua empresa por meio de ações sustentáveis, né? Então você, por exemplo, comprando de fornecedores idôneos, né? Não comprando pirata, né? Você vendendo produtos com qualidade, não produtos que você vai vender amanhã para quebrar depois. Algo duvidoso. Não é? Então, isso você garante a perenidade do seu negócio. É assim que você trabalha a sustentabilidade dentro da sua empresa, né? E muitos empresários ainda não têm essa visão, não é mesmo? Sim, inclusive a parte da inovação, que é primordial para um país se desenvolver, particularmente o meio empresarial, o pessoal também vê muitas vezes que é caro demais. Claro que existem os grandes centros de pesquisa que investem muito em inovação, mas para todo empresário, a inovação não precisa ser necessariamente grandiosa e disruptiva. Às vezes é procedimental, ela precisa ser uma atualização de processos, uma atualização de uma compra diferenciada da matéria-prima que vai ser utilizada para produzir um produto, ou da seleção mais adequada de pessoas para prestar um serviço diferenciado, caso seja serviço. A inovação ela pode ser feita em todos os níveis, então muitas questões dessas precisam ser trabalhadas de forma integrada. Você falou a seleção de pessoas que vão trabalhar o desenvolvimento dessa empresa, né? Que é um dos assuntos que eu quero tratar no próximo bloco, que a gente vai falar sobre capital humano. Perfeito. Né? Além disso, no próximo bloco também, juntando o assunto capital humano, eu quero falar de uma palavra que eu acho muito... E eu queria entender por que essa palavra ela vem latente, né, nos nossos ouvidos, que é trabalho decente. Eu vou chamar um rápido intervalo e a gente vai falar no próximo bloco sobre capital humano e trabalho decente. O que significa trabalho decente? A gente volta daqui a pouquinho.
Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de Autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopouva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. Autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. Muito bem, estamos de volta depois desse curtíssimo intervalo. Para você que ligou a TV agora, o meu convidado hoje aqui do programa Chave do Negócio desta quinta-feira fria é o Renan Rangel. Ele é consultor de negócios e empreendedor social. Renan, no último bloco nós falávamos sobre a questão da sustentabilidade. Esse bloco eu quero falar sobre capital humano. Mas antes, no intervalo, nós falávamos aqui a respeito de um assunto que é importante, que é a reciclagem, né? Tem um detalhe também que faz parte da sustentabilidade, que hoje em dia é muito importante e é pouco visto e pouco usado pelas empresas, é pouco empregado pelas empresas, que é a política reversa de produtos. Né? Então, empresas que produzem determinados produtos que viram lixo daqui a uns 10, 20 anos e não sabem o que fazer com esse lixo. Exatamente. Né? E não existe uma legislação de política reversa que possa forçar esse empresário a reciclar ou dar um jeito nesse lixo. Como é que você vê essa questão? Essa questão ela tem dois caminhos de trabalho. Tá? Primeiro, conscientização, porque a origem de onde o lixo é gerado ela é agravante para como a destinação dele vai ser tratada. Hoje a gente tem um lixo caro no Brasil, um lixo úmido, um lixo sujo, por mais estranho e redundante que seja. Então, isso dificulta a separação, isso dificulta a tratativa. Tá? Esse é um dos motivos, por exemplo, de termos um ciclo econômico da reciclagem que não se fecha devidamente. Outra por parte do governo, a regulação. A regulação é importante não só para garantir uma monitoramento, uma obrigatoriedade de que as empresas, por exemplo... fiscalização. Ela se cumpra. Mas também é importante que o governo só atente para um detalhe, o qual ainda não está sendo devidamente trabalhado: desenvolvimento de mercado. Toda vez que você cria um projeto de lei ou uma lei, que seja federal, estadual ou municipal, é importantíssimo que se tenha uma previsão clara de que você vai diversificar tecnologias e abrir mercado, porque isso gera emprego, isso traz inovação, e isso efetivamente passa a dar a tratativa mais adequada e, quem sabe, mais efetiva para essa problemática do lixo em particular que a gente está conversando aqui. Isso eu acho que vai de encontro, ou vai ao encontro, na verdade, de um assunto que eu queria falar com você, que é a Agenda 2030. A Agenda 2030 nada mais é do que uma definição de políticas, né, que falam sobre como o nosso mundo vai estar em 2030 por conta de algumas decisões que foram tomadas, né, na Rio+20 em 2015. Né? Foi um pontapé sim. E derivou aí em setembro de 2015, na assinatura oficial, 193 países nas Nações Unidas aceitaram que deveriam seguir com essa agenda, depois de um grande debate, um grande diálogo sobre quais seriam os objetivos, metas e indicadores. Foram definidos 17 objetivos aí, né? Eu sei que você tem eles Temos aí na mão, inclusive. Mas eu queria saber de você o seguinte: como é que o Brasil está, né, nessa questão? O Brasil tem capacidade? O Brasil vai conseguir atingir essa meta? Hoje, eu vou falar de fora para dentro. Hoje, o próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele entende que nós temos um problema. Tá? A complexidade desse trabalho é gigantesco e muitos países não estão preparados por diversos problemas para poder cumprir com essa meta até 2030. O Brasil tem um agravante: a ausência de um planejamento, de um projeto de país. E que esse projeto de país seja devidamente, de forma coerente, derivado para um projeto de Estado e de município, que é onde a vida acontece. Então, se eu te disser que o país está preparado, eu diria, na verdade, que ele está se preparando ainda.
com algum atraso. Mas existe uma mobilização grande, Reinaldo, nesse sentido. Desde o governo, sociedade civil que sempre esteve envolvida com esse assunto, né, nos mais diversos nichos e temas, mas particularmente... Ou não, né? Ou não, existe, a grande maioria não está envolvida. Eu sei que a gente tem uma minoria envolvida. Eu vou dizer particularmente as ONGs, agora, as ONGs particularmente. As ONGs, principalmente. Porque o cidadão as ONGs, em si não sabe que isso existe. Não sabe. E tem uma coisa que é muito engraçada, que é o seguinte, quando a gente fala de metas e objetivos, a gente pode traçar isso durante 4, no máximo 8 anos, que é o tempo que dura um mandato de eleição, um mandato eleitoral. Essa é uma grande discussão que você tem um governante, né, e esse governante, ele tem um mandato de 4 anos, e se nesses 4 anos ele fez, bem, se não fez, bem também. Né? 4 anos seguintes, depois do 4º ano, vem um outro, muda tudo, então essas metas vão para o buraco. Sempre há esse risco. Ou, não digo de irem para o buraco, porque nós assinamos um termo de compromisso com a ONU internacionalmente, tá? Isso pegaria mal demais para o país. Mas elas perdem tração, perdem efetividade. E, portanto, a consequência maior o povo continua sofrendo. Por isso, lá, inclusive, no Fórum Político de Alto Nível, uma das grandes discussões que temos é trazer a empresa, efetivamente, para ser corresponsável desse desenvolvimento. Trazer a sociedade civil, não só as organizações de sociedade civil de interesse público, as ONGs, mas também o cidadão, para fazer parte disso. Muito bem. Essa agenda é importante nesse sentido, integração total. Ninguém pode ficar para trás. Tá? Legal. Capital humano. Okay. Capital humano. Dentro de uma empresa, as pessoas são muito importantes. Dentro de uma empresa, eu costumo dizer que o capital humano, as pessoas são o principal capital dessa empresa. Como é que você vê isso? Você disse tudo. Tá? As pessoas são os agentes que movem a empresa. Não adianta tentar criar uma ideia diferente. Tá? Mesmo aquelas empresas que são passíveis de mecanização, de automatização, ainda assim tem pessoas por trás para poder coordenar, programar as máquinas. O que falta hoje, que eu venho observando mais, é um certo grau de compaixão, um carinho, uma atenção maior, não só para a construção das habilidades, capacidades das pessoas, que hoje os RHs são cheios de técnicas para isso, mas olhar também em conjunto com isso as aspirações de cada pessoa que está lá dentro e garantir meios de mobilidade, ou seja, não fazer mais aquela gestão tão tradicional da antiga administração por cargos. Isso leva a gente para outro caminho de gestão, outro caminho de como cuidar das pessoas dentro das empresas. É isso que o capital humano do futuro, inclusive, tende a levar agora as organizações. Falando do jeito que você está falando, a gente vai entrar exatamente no caminho do que a gente vai conversar no próximo bloco, que é o intraempreendedorismo, que na verdade nada mais é do que o patrão dar liberdade de criação por parte deste capital humano que pode ser de grande valor. Perfeito. Eu vou chamar um rápido intervalo, a gente vai voltar com esse assunto daqui a pouquinho. Até já. Adega do Beto, a maior distribuidora de bebidas de Guarulhos, com fácil localização. A Adega do Beto tem tudo em bebidas para abastecer o seu comércio. Você que é proprietário de bar, restaurante ou dono de buffet, pode agora ter os melhores preços e entrega garantida. E para você que vai fazer a sua festa em casa, também pode contar com as maiores variedades de bebidas, com as melhores condições de pagamento. Conheça a Adega do Beto, Alameda Yayá 271. Faça seu orçamento sem compromisso. Adega do Beto, tradição em servir bem. Telefone 2440-8234. 2440-8234. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Tapa-buracos, conservação e pavimentação de ruas,
varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela Proguaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. Proguaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Muito bem, estamos de volta depois desse intervalo. Meu convidado hoje é o Renan Rangel, ele é consultor empresarial e empreendedor social. Renan, o que na verdade é exatamente um empreendedor social? O empreendedor social é aquele que empreende, certo? Só que com viés de impacto social, para resolver questões sociais. Em geral, com um olhar sistêmico, integrando diversos temas, diversos assuntos e também pessoas, atores diferentes de diversos setores. Pegando carona nisso, falando sobre empreendedorismo, no último bloco nós falávamos sobre capital humano, e esse bloco eu queria entrar numa questão que é o intraempreendedorismo. Mas antes, eu quero entender uma palavra que ela vem sendo muito falada, tanto no meio público quanto no meio privado, que é trabalho decente. O que vem a ser esta palavra, que não é composta por duas palavras, trabalho decente? Tá. O trabalho decente, ele é uma iniciativa, tá, que partiu da Organização Internacional do Trabalho, depois de diversas normas que foram sendo construídas no decorrer do tempo, e que também foi assumida pelas Nações Unidas nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, como sendo um meio de melhorar as condições de trabalho dentro das organizações. O que seria isso? Começar a levar em conta, por exemplo, questões e leis e normas de direitos humanos para dentro das empresas, trazer para dentro das empresas, trabalhar melhor a diversidade, trabalhar melhor a inclusão e proporcionar um ambiente mais rico para que o capital humano que anteriormente citamos possa se desenvolver com plenitude. E haja também uma construção de dignidade mais forte, mais intensa nesses ambientes, que é um ambiente que a gente passa particularmente um dia inteiro da nossa vida, né? Quer dizer, então o trabalho decente ele é mais um conceito do que efetivamente uma prática, né? Porque você vai virar para um cara e vai falar assim, olha, você produz parafusos, então trabalhe decente, produza um parafuso perfeito. Não é só isso. Não é isso. É um conceito não é isso, que inclusive, envolve todo... Inclusive, existem regras que amparam projetos de lei, políticas públicas que apoiem a construção de ambientes mais adequados, né? A gente fala de trabalho decente, é porque também vem de uma tradução do inglês, mas assim, de um ambiente mais adequado para as pessoas trabalharem e não serem abusadas nesses ambientes, não passarem por qualquer problema que bloqueie o desenvolvimento daquelas pessoas que estão dentro das organizações. Que é o que a gente falava no último bloco sobre o cuidado que você tem de ter com o capital humano. Exato. Porque, na verdade, o capital humano, se ele não existe, o capital financeiro não vem. Sim, exato. Se o capital humano não está bem, não está cuidado, não está, né, você não consegue trazer qual é o objetivo da empresa, que é obter lucro, receita. Né? Aliás, o trabalho decente, como eu disse, que é uma iniciativa da Organização Internacional do Trabalho, ela pode ser assumida pelo município. São Paulo, em 2016, assumiu isso para dentro da Secretaria do Trabalho e para o município. Guarulhos pode fazer também, assim como Curitiba fez. Então, disso vem todo um arcabouço de regras, políticas públicas, apoio dos organismos multilaterais também, para que isso se cumpra na ponta final, que é nas organizações do setor privado. Óbvio que também são aplicadas ao setor público, a quem trabalha como dentro dos ambientes também de ordem pública. Isso, exatamente. Onde há trabalho decente, mediante as regras que foram implementadas no município. E a Organização Internacional do Trabalho está à disposição para apoiar. O que é mais bacana é isso. Basta criar esse diálogo. Você tem ali um apoio internacional, mundial, internacional, boas práticas, né, que tem normas, né, você tem ali já um processo. Né? Sim, Porque é só seguir o processo e está ok. Existe sempre a necessidade de regionalizar.
Aliás... Claro. Você adapta, isso, né, uma política mundial para uma... Para a nossa realidade, né? Ou de cada município particularmente, que tem suas características tão... E o intraempreendedorismo, como é que funciona? O Na prática. Tá. Ou não funciona, na verdade, né? Porque hoje ainda está um pouco complicado de as empresas investirem nisso. Mas muitas empresas estão seguindo exemplos de grandes corporações, como a Google, por exemplo, que dá autonomia, né, para os seus colaboradores criarem. Né? Muitas empresas estão querendo seguir estes exemplos. Como é que você, que é um consultor, né, como é que você enxerga isso? Olha, eu enxergo com todo o grau de sensibilidade que o tema merece, porque a pessoa ter a oportunidade de demonstrar suas aspirações e poder trazer novas ideias e ter um espaço aberto de discussão sobre isso, mesmo que com regulamentos internos, porque quando você abre um espaço de inovação para a pessoa criar, e o intraempreendedor é isso, né? É o princípio do empreendedor, a vontade de trazer algo novo, só que para dentro das organizações, gerando valor lá dentro. E é primordial, inclusive, para a construção do capital humano. Isso dá perspectiva para o funcionário dentro das organizações. É importante, só que precisa ter regra. Esse é um dos grandes temas que são debatidos por quem deseja entrar nesse mundo e quem abrir esse espaço dentro das empresas. Não pode ser algo solto, simplesmente. Eu acho que o grande trabalho que é feito hoje é para desenvolver essas regras dentro das organizações. Entendi. E o seu trabalho de consultoria com o mundo empresarial, como é que funciona? O mundo empresarial, hoje, Por que eu te perguntei? Porque, de repente, a gente está conversando aqui, as pessoas querem fazer uma consulta a você e querem saber como é que te acham, como é que te encontram e o que você faz. A gente tem 1 minuto para encerrar o programa. A gente consegue fazer isso? Pois é. Não, eu faço... Hoje, inclusive, eu sou de uma empresa de tecnologia, tá? Boa parte do que eu faço do trabalho, ele é filantrópico, tudo bem? Mas as pessoas, como elas me encontram, tá? No Facebook eu tenho minha página, que é @RenarRangil. No Instagram também eu posto muitas coisas, as pessoas podem me procurar por lá, assim como no Twitter. E eu fico, em geral, deixo um espaço aberto para que as pessoas possam fazer perguntas e eu possa ajudá-las a dar clareza sobre alguns caminhos empresários ou de outros setores também, porque eu apoio o terceiro setor, assim como o primeiro setor, do assessoria. Tá? Muito bem. Você viu que nosso tempo aqui, parece que a gente falou bastante, né? Mas é muito curto. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Chave do Negócio, Renato. Eu agradeço imensamente pela oportunidade de passar adiante algumas dessas informações, Reinaldo. Obrigado aos telespectadores e uma excelente noite para todos. Muito obrigado, agradeço você também, telespectador, por ter ficado conosco até agora. Aproveitem esse final de quinta-feira fria e chuvosa. Fiquem com Deus e até a próxima terça-feira. Tchau.